Olá! No nosso papo de hoje a gente vai desvendar uma das ferramentas mais cruciais na medicina de emergência, a famosa escala de coma de Glasgow. Imagina só a cena. Um acidente, sabe? Muita correria, caos, e aí no meio de tudo, um paramédico grita Glasgow 8. Para a equipe médica, esse número diz tudo sobre o estado neurológico do paciente. Mas o que isso quer dizer afinal? Pois é, esse número vem daí, da escala de coma de Glasgow, ou ECG, para encurtar. Pensa nela como um padrão mundial, uma régua para medir o nível de consciência de uma pessoa. É um jeito rápido, objetivo e que todo mundo entende, sabe? Especialmente depois de uma pancada na cabeça, o tal do traumatismo crânioencefálico. Beleza, então vamos lá. Nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender por que essa escala virou uma linguagem universal. Depois, como é que se calcula essa pontuação. Vamos falar também da grande atualização que rolou em 2018, das adaptações que existem para cada tipo de paciente e, para fechar, por que esse número é tão, mas tão importante. Vamos começar pelo começo, então. Como é que a ECG virou essa língua que todo médico no mundo fala? Olha que interessante. Tudo começou lá em 1974, com dois neurocirurgiões escoceses, o Graham Teasdale e o Brian Jennett. Eles queriam acabar com o achismo na hora de avaliar um paciente com lesão na cabeça. A ideia era criar algo simples que qualquer um pudesse aplicar e ter o mesmo resultado. E deu certo. Anos depois, em 2018, veio a maior mudança de todas. A escala passou a incluir a reação da pupila, o que deixou ela ainda mais certeira. Ok, agora vamos botar a mão na massa. Como é que se chega naquele número? A escala toda é baseada em três coisas que o profissional avalia: a abertura dos olhos, a resposta verbal e a resposta motora. E não é de qualquer jeito não. O processo tem um passo a passo. Primeiro, a equipe checa se tem alguma coisa atrapalhando, tipo, o paciente não ouve bem ou tem algum machucado no local. Depois, é só observar se ele faz algo sozinho espontaneamente. Nada. Aí entra o estímulo. Primeiro com a voz. Depois, se precisar, com um toque ou uma pressão. E o que vale é sempre a melhor resposta que o paciente dá em cada área. No final de tudo, se analisa a reação das pupilas. Vamos pro primeiro item, a abertura dos olhos. É fácil, se a pessoa dá de olho aberto numa boa sem ninguém chamar, nota 4, a máxima. Se ela só abre o olho quando chama o nome dela, nota 3. Se precisa de um estímulo físico de pressão para abrir, nota 2. E se não abre de jeito nenhum, nota 1. Depois vem a resposta verbal, que vai até 5. Nota máxima 5 é para quem está orientado, sabe o próprio nome, onde está, que dia é hoje. Agora, se a pessoa está confusa, você pergunta que dia é hoje, e ela responde terça, mas é sexta. Aí a nota cai para 4. Se ela só fala palavras soltas, sem sentido, sabe? Nota 3. Se só saem os sons, gemidos, nota 2. E se não sai nada, silêncio total, nota 1. Agora, a resposta motora. Essa é a mais complexa e a que vale mais pontos, até 6. É assim, se o médico fala, levanta o braço ou aperta minha mão e a pessoa obedece, perfeito, nota 6. Se ela não obedece, mas quando o médico faz um estímulo de pressão, ela tenta tirar a mão dele do lugar, isso é localizar a dor, nota 5. Daí para baixo, as respostas são mais de reflexo, sabe? Tem a flexão normal, a anormal, a extensão, cada uma com uma nota menor. E claro, se não tiver nenhuma resposta, nadinha, nota 1. Então, só pra gente guardar, o máximo dos olhos é 4, da fala é 5 e dos movimentos é 6. 4, 5, 6. Fácil, né? E aí a gente soma tudo. 4 mais 5 mais 6. Dá 15. Essa é a pontuação máxima na escala. 15 significa que a pessoa está totalmente consciente, acordada, orientada. E a mínima é 3, porque cada categoria tem no mínimo um ponto. Beleza, agora vamos falar daquela atualização de 2018. E o mais legal disso tudo é que foi uma coisinha bem simples que deixou a escala muito, mas muito mais poderosa para prever o que vai acontecer com o paciente. Essa nova versão se chama SGG-P. O P, claro, é de pupila. E a fórmula é moleza. Você calcula o Glasgow normal, aquele que a gente acabou de ver, e do resultado você subtrai uma pontuação da pupila. E como funciona essa pontuação da pupila? Super direto. O profissional joga uma luz nos olhos do paciente. Se as duas pupilas diminuem, reagem à luz, beleza, subtrai 0, não muda nada. Agora, se só uma delas reage, aí subtrai 1 ponto do total. E se nenhuma das duas se mexe, subtrai 2. É um jeito simples de ver que, se a pupila não reage, a lesão provavelmente é mais grave e o prognóstico pior. Bom, a gente sabe que na vida real as coisas não são sempre como no livro, né? E a escala, claro, precisou se adaptar a algumas situações bem específicas. A principal adaptação é o conceito de não testável, ou NT. Pensa comigo, e se o paciente está entubado, como é que vai avaliar a resposta verbal? Não tem como, certo? Então, nesse caso, a parte verbal é marcada como NT. E aqui tem um detalhe super importante. Se tem um NT, você não soma um total. A avaliação fica descrita por partes, tipo ocular 4, motor 6 e verbal NT. Outra situação que precisa de adaptação, claro, são as crianças. Um bebê não vai te responder que dia é hoje. Como bem aponta a editora Pasteur, as crianças têm particularidades neurológicas e de comportamento. Por isso mesmo existe uma escala de Glasgow pediátrica, que ajusta tudo isso para o nível de desenvolvimento de cada um. Chegamos ao ponto final, e talvez o mais importante. Por que tudo isso importa tanto? A resposta é simples e direta. Porque esse número que vai de 3 a 15 ajuda a tomar decisões que salvam vidas. É simples assim. E olha só como isso funciona na prática. Uma pontuação alta, lá entre 13 e 15, geralmente significa uma lesão leve na cabeça. Mas uma pontuação de 8 ou menos, lembra do nosso paramédico lá do começo? Isso já classifica o trauma como grave. É um sinal de alerta vermelho. O paciente pode não conseguir respirar sozinho e talvez precise ser entubado na hora.
Resumindo a ópera, a ECG é a estrela em 4 áreas. Primeiro, na triagem, para classificar a gravidade ali na cena do acidente. Segundo, no monitoramento, para ver se o paciente está melhorando ou piorando. Se a pontuação cai, é um alerta gigante. Terceiro, para guiar decisões, como pedir uma tomografia ou entubar. E por último, e talvez o mais importante de tudo, ela cria aquela linguagem universal que a gente falou, para todo mundo da equipe estar na mesma página. Pensa bem, já são quase 50 anos que a escala de Glasgow, com toda a sua simplicidade, revolucionou a neurologia de emergência. E a atualização da pupila mostra que ela não parou no tempo, ela continua evoluindo. Isso faz a gente pensar, né? Com tanta tecnologia avançando, qual será o próximo grande passo para a gente conseguir entender o que acontece dentro de um cérebro em crise?